Imagine acordar um dia na prisão, acusado de um crime que você não cometeu, sem perspectiva de julgamento, sem advogado, sem família que acredite em você. Agora imagine que algumas horas depois, você está sendo vestido com roupas de linho fino, recebendo um anel de autoridade e sendo proclamado o segundo homem mais poderoso de uma superpotência mundial. Parece roteiro de filme, não é? Mas essa é a história real de José, um homem que experimentou a queda mais brutal e a ascensão mais extraordinária já documentadas na história antiga. E o mais intrigante não é nem a transformação em si, mas o caminho que ele percorreu para chegar lá, porque José não foi promovido por sorte, por conexões políticas ou por estar no lugar certo na hora certa. Ele foi preparado através de uma série de injustiças tão devastadoras que fariam qualquer um de nós desistir de tudo, vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado falsamente de estupro pela patroa que tentou seduzi-lo, esquecido numa prisão por 2 anos depois de ajudar alguém que prometeu libertá-lo. Se você já sentiu que a vida te traiu, que pessoas que deveriam te proteger te machucaram, ou que fazer a coisa certa só te trouxe problemas, essa história vai ressoar fundo no seu peito, porque José não apenas sobreviveu a tudo isso, ele transformou cada injustiça numa plataforma para o próximo nível. E a lição mais poderosa de toda essa jornada é algo que nossa geração apressada precisa desesperadamente entender: preparação. Longa não é tempo perdido. Cada temporada difícil, cada posição que parece inferior ao seu potencial, cada momento em que você se pergunta se Deus te esqueceu, tudo isso está te moldando para algo que você ainda não consegue enxergar. José passou 13 anos como escravo e prisioneiro antes de governar o Egito. 13 anos parecendo que nada estava acontecendo, quando na verdade tudo estava sendo preparado. A história começa muito antes da prisão, muito antes do Egito, numa terra chamada Canaã, onde um velho pastor chamado Jacó criava seus 12 filhos. E se tem algo que complica relacionamentos familiares desde o início dos tempos, é favoritismo de pai. Jacó não escondia que José era seu predileto, o filho que ele teve com Raquel, o amor da sua vida que morreu cedo demais. José era o 11º filho, nascido quando Jacó já estava velho, e recebia um tratamento especial que seus irmãos mais velhos observavam com um ódio que crescia a cada dia. E Jacó, numa demonstração de afeto que seria a pior decisão parental da história, mandou fazer para José uma túnica de mangas longas e colorida, um tipo de roupa que não era para trabalho, mas para autoridade, para quem supervisiona o trabalho dos outros. Imagina você ralando no sol quente do Oriente Médio cuidando de ovelhas e cabras, sujo de poeira e suor, e seu irmão mais novo aparece com uma roupa de gala passeando pelo campo como se fosse algum tipo de inspetor. Os irmãos de José o odiavam tanto que não conseguiam falar com ele em paz. A Bíblia é bem clara nisso. Eles nem cumprimentavam o garoto direito. Mas se a túnica já era ruim, o que veio depois foi a gota d'água que quase custou a vida de José. Porque José teve 2 sonhos, e na ingenuidade típica de um adolescente favorecido, que nunca precisou desenvolver inteligência emocional, ele resolveu contar esses sonhos para a família inteira. No primeiro sonho, todos estavam no campo amarrando feixes de trigo, e o feixe de José se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvavam diante dele. No segundo sonho, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de José. Não precisa ser teólogo para entender o significado. José estava sonhando que toda a família, incluindo o pai e a mãe, ia um dia se curvar para ele. Agora pense na cena. Um garoto de 17 anos, já odiado pelos irmãos por ser o queridinho do pai, chega todo animado contando que sonhou que todos eles iam se ajoelhar diante dele. Nem o próprio Jacó, que amava José, conseguiu engolir aquela. Ele repreendeu o filho na frente de todos perguntando se realmente José achava que o pai, a mãe e os irmãos iam se prostrar diante dele. Os irmãos ficaram ainda mais furiosos, mas Jacó ficou pensando naquilo, porque no fundo ele sabia que Deus falava através de sonhos. E talvez houvesse algo mais ali do que arrogância juvenil. O que ninguém naquela família poderia imaginar é que aqueles sonhos eram proféticos, mas o caminho para o cumprimento deles seria pavimentado com traição, sangue e
Anos de sofrimento que transformariam aquele garoto ingênuo num homem capaz de governar impérios. José cometeu o erro clássico de quem tem destino grande, mas maturidade pequena. Ele confundiu revelação com realização. Achou que saber o futuro significava que estava pronto para ele. Mas destino sem preparação é só fantasia. E José estava prestes a entrar na escola mais brutal que existe, aquela onde cada lição custa lágrimas e cada promoção vem disfarçada de perda. E enquanto José ia dormir, naquela noite, sem imaginar o que estava por vir, seus irmãos começavam a nutrir algo muito mais perigoso que inveja. Eles começavam a planejar como transformar aquele sonho num pesadelo permanente. Um dia, os irmãos de José estavam apacentando os rebanhos longe de casa, perto de Siquém, e Jacó decidiu enviar José para ver como estavam as coisas e trazer notícias. Era uma viagem longa, mais de 80 quilômetros, e José foi sozinho, vestindo aquela túnica colorida que era praticamente um alvo nas suas costas. Quando os irmãos o viram de longe, antes mesmo que ele chegasse perto, já começaram a conspirar contra ele. A Bíblia registra as palavras exatas deles. Vem o sonhador, vamos matá-lo e jogar num poço, e diremos que um animal selvagem o devorou, e veremos no que vão dar os sonhos dele. Não era uma ameaça vazia ou raiva passageira, era um plano de assassinato premeditado movido por anos de ressentimento acumulado. Imagine a cena. José caminhando inocente pelo deserto, talvez, ensaiando como ia cumprimentar os irmãos, enquanto eles estavam olhando na direção dele discutindo qual a melhor forma de matá-lo. Rúben, o irmão mais velho, teve um lampejo de consciência e tentou salvar José, sugerindo que apenas o jogassem numa cisterna vazia no deserto, planejando secretamente voltar depois e libertá-lo. Os outros concordaram, provavelmente porque jogar numa cisterna e deixar morrer de sede parecia até mais cruel que um assassinato rápido. Quando José finalmente chegou, animado para ver os irmãos, eles o agarraram com violência, arrancaram aquela túnica odiada do corpo dele e o jogaram numa cisterna seca e escura no meio do nada. José deve ter gritado pedindo explicações, implorando por misericórdia, lembrando que eram irmãos, que o pai ia sofrer, mas eles simplesmente se sentaram para comer como se nada tivesse acontecido. Imagina o terror de estar no fundo de um buraco escuro, ouvindo as vozes dos seus próprios irmãos conversando tranquilamente, enquanto você está ali esperando para morrer. Mas então algo mudou. Uma caravana de mercadores ismaelitas passou por ali, vindo de Gileade e indo para o Egito, carregando especiarias, bálsamo e mirra. E Judá, um dos irmãos, teve uma ideia que ele considerou mais prática. Que vantagem temos em matar nosso irmão e esconder o sangue? Vamos vendê-lo para os ismaelitas. Assim não botamos a mão nele. Afinal, ele é nosso irmão, nossa carne. Repara na lógica distorcida. Não vamos matá-lo porque somos irmãos. Vamos só vendê-lo como escravo para nunca mais vermos ele. Eles tiraram José da cisterna, negociaram com os mercadores e venderam o próprio irmão por 20 moedas de prata, o preço médio de um escravo jovem naquela época. José foi levado acorrentado, provavelmente chorando, olhando para trás vendo os irmãos ficarem cada vez menores no horizonte, sem entender como pessoas da sua própria família podiam fazer aquilo. E o mais doloroso, ele devia estar pensando naqueles sonhos, se perguntando se tinha imaginado tudo, se Deus tinha realmente falado ou se era só arrogância dele mesmo. Mas a crueldade não tinha terminado. Os irmãos pegaram a túnica colorida de José, mataram um cabrito e molharam a roupa no sangue do animal. Levaram para Jacó e disseram: encontramos isso. Reconhece se é a túnica do seu filho ou não? Eles nem tiveram coragem de mentir diretamente, só apresentaram a evidência e deixaram o pai tirar a conclusão óbvia. Jacó reconheceu a túnica imediatamente e gritou: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Ele rasgou suas roupas, vestiu pano de saco e chorou por José durante dias e dias. Todos os filhos e filhas vieram tentar consolá-lo, mas ele recusava qualquer consolo, dizendo que ia descer à sepultura chorando pelo filho. Imagina o cinismo dos irmãos, fingindo confortar o pai pelo luto que eles mesmos causaram, vivendo com aquela mentira todo dia,
vendo o velho sofrer, sabendo que José estava vivo em algum lugar sendo vendido como mercadoria. Enquanto isso, José estava atravessando o deserto rumo ao Egito, uma viagem de quase 400 quilômetros em condições desumanas, acorrentado a outros escravos, sem comida decente, sem água suficiente, transformado de filho favorito em propriedade comercial em questão de horas. E a cada passo daquela jornada brutal, José precisava decidir o que ia fazer com aquela injustiça. Ia deixar que destruísse ele por dentro, ou ia encontrar algum propósito maior naquele sofrimento absurdo? Quando José chegou ao Egito, ele foi vendido no mercado de escravos para um homem chamado Potifar, que era capitão da guarda do faraó, basicamente chefe de segurança do rei do Egito. Imagina a humilhação. José tinha crescido como filho de um homem rico, acostumado a ser servido, e agora estava sendo avaliado como gado, tendo dentes verificados, músculos apalpados, sendo precificado e negociado. Mas aqui começa a aparecer algo extraordinário no caráter de José, que vai se repetir em toda a história dele. Ele decidiu ser excelente mesmo na pior situação. A Bíblia diz que o Senhor estava com José, de modo que ele prosperava, e que seu Senhor viu que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. José não ficou fazendo corpo mole, reclamando da injustiça, se vitimizando ou trabalhando mal, porque estava revoltado com o que os irmãos fizeram. Ele simplesmente decidiu que se ia ser escravo, ia ser o melhor escravo que aquela casa já teve. Limpava melhor, organizava melhor, administrava melhor, fazia tudo com tanta excelência que Potifar começou a notar. E aqui está uma das lições mais contra-intuitivas da história de José. Sua fidelidade não foi na posição que ele achava que merecia, mas na posição que a vida o colocou. Ele não sabia que estava sendo preparado para governar um império. Achava que ia ser escravo para o resto da vida, mas mesmo assim escolheu excelência. Potifar ficou tão impressionado que promoveu José a mordomo da casa, colocando tudo o que ele possuía sob a autoridade de José. A Bíblia diz que, desde então, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto em casa como no campo. Potifar chegou ao ponto de não se preocupar com nada, exceto a comida que comia. Tudo era resolvido por José. Pensa na transformação. Em poucos anos, José passou de escravo novo no mercado a gerente geral de toda a propriedade de um dos homens mais poderosos do Egito. Ele tinha acesso a tudo, controlava finanças, supervisionava outros servos, era tratado com respeito na casa. E aqui, José poderia ter relaxado, poderia ter pensado: sobrevivi, agora é manter isso aqui até morrer de velho. Mas o destino de José não era ser mordomo de Potifar. E o próximo teste ia ser muito mais perigoso que inveja de irmãos, porque dessa vez envolvia desejo, poder e a palavra de uma mulher contra a de um escravo. José estava prestes a aprender que fazer a coisa certa nem sempre te protege das consequências, às vezes te joga direto nelas, e que integridade tem um preço que poucos estão dispostos a pagar quando o conforto está em jogo. A Bíblia descreve José como formoso de aparência e de semblante, basicamente dizendo que ele era muito bonito, e isso chamou a atenção da pessoa errada, a esposa de Potifar. Ela começou a tentar seduzir José, e não foi algo sutil ou uma vez só. Foi assédio constante e descarado. Ela literalmente disse: "Deita-te comigo", sem rodeios, sem enrolação, uma ordem direta. E José recusou, mas não só recusou. Explicou o porquê de uma forma que mostra a profundidade do caráter dele. "Olha, meu senhor não se preocupa com nada nesta casa por minha causa. Ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Ele não é maior que eu nesta casa. Não me negou nada exceto você, porque você é a esposa dele. Como eu poderia fazer essa grande maldade e pecar contra Deus?" Repara que José não usou desculpa fraca tipo "não estou afim" ou "não quero arriscar meu emprego". Ele foi direto no ponto. Seria traição contra Potifar, que confiou nele, e seria pecado contra Deus. Ele entendia que caráter não é o que você faz quando pode ser pego, mas o que você faz quando ninguém vai ficar sabendo.
E essa mulher tinha poder absoluto sobre ele. Ela podia inventar qualquer coisa e ele seria morto. Mas José escolheu integridade, mesmo sabendo o risco. Mas a tentação não parou ali. A Bíblia diz que ela falava com José dia após dia. Era assédio diário, insistente, usando, provavelmente promessas, ameaças sutis, tudo para convencer José a ceder. Um dia, quando todos os outros servos estavam fora e só José estava na casa cuidando dos afazeres, ela viu a oportunidade perfeita. Ela agarrou José pela roupa e disse novamente: "Deita-te comigo." Mas dessa vez foi mais agressiva, segurando firme. E José fez a única coisa que preservaria tanto sua integridade quanto sua segurança naquele momento. Ele fugiu, mas na pressa deixou a capa nas mãos dela e correu para fora da casa. Imagina a cena: José correndo sem a roupa, preferindo a vergonha momentânea de ser visto assim do que comprometer seus valores. Mas aquela capa na mão dela se tornou a evidência perfeita para uma mentira devastadora. A mulher, furiosa por ter sido rejeitada, gritou para os servos que José tinha tentado abusar dela e fugiu quando ela gritou, e que a prova era a roupa que ele deixou. Quando Potifar chegou em casa, ela contou a mesma história. "Aquele escravo hebreu que você trouxe para cá veio até mim para me insultar, mas quando gritei ele deixou a roupa e fugiu." E aqui José experimentou uma das injustiças mais cruéis que existem: ser punido exatamente por fazer a coisa certa. Ele manteve a integridade, fugiu da tentação e foi acusado de estupro. Se ele tivesse cedido, provavelmente teria continuado confortável como mordomo, mas porque ele recusou, foi parar na prisão. Potifar ficou furioso. Não sabemos se ele acreditou totalmente na esposa ou teve dúvidas, mas a palavra de um escravo contra a de uma mulher egípcia de elite não tinha valor nenhum. José foi jogado na prisão do faraó, um lugar reservado para prisioneiros do rei. E tudo que ele tinha construído em anos de trabalho duro desmoronou em minutos. Ele tinha sido o filho favorito do pai, foi vendido como escravo, se tornou mordomo confiável, foi acusado falsamente e preso. Se tem algo que podia fazer José questionar se Deus existia ou se importava, era exatamente isso: ser punido por obediência. Quantas vezes você já fez a coisa certa e só se deu mal? Quantas vezes sua integridade custou uma oportunidade, um emprego, um relacionamento? José estava vivendo isso no nível mais brutal possível e agora estava numa prisão sem acusação formal, sem julgamento, sem perspectiva de libertação. Mas aqui está o padrão que se repete na vida de José de forma quase sobrenatural. O Senhor estava com José e estendeu a ele sua bondade, dando-lhe favor aos olhos do carcereiro. Mesmo na prisão, mesmo depois de tudo, José não se entregou à amargura. Ele não ficou num canto remoendo a injustiça, planejando vingança ou se tornando cínico e revoltado. Ele começou a servir ali dentro com a mesma excelência que serviu na casa de Potifar, e o carcereiro notou. José foi colocado como responsável por todos os prisioneiros e por tudo que acontecia na prisão, ao ponto do carcereiro não se preocupar com nada que estava sob cuidado de José, porque o Senhor estava com ele e fazia prosperar tudo o que ele realizava. José estava aprendendo algo que poucos aprendem: propósito não depende de posição, caráter não é conjuntural, e preparação acontece justamente nos lugares onde parece que nada está acontecendo. Um tempo depois, 2 oficiais do faraó foram presos e colocados sob cuidado de José, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do rei. Uma noite, ambos tiveram sonhos perturbadores, e quando José foi vê-los na manhã seguinte, percebeu que estavam angustiados. Ele perguntou o que estava errado, e eles explicaram que tinham tido sonhos, mas não havia ninguém para interpretar. E José disse algo profundo: "Não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me os sonhos." Repara que mesmo depois de tudo, José ainda acreditava que Deus falava através de sonhos, mesmo que os próprios sonhos dele parecessem ter sido mentira. O copeiro contou seu sonho. Viu uma videira com 3 ramos que brotou, floresceu e produziu uvas. E ele espremeu as uvas no cálice do faraó e colocou o cálice na mão dele. José interpretou: "Em 3 dias,
Faraó ia restaurar o copeiro à sua posição, e ele voltaria a servir vinho ao rei como antes. Então José fez um pedido: quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e fale bem de mim ao Faraó, e me tire desta prisão, porque fui sequestrado da terra dos hebreus, e aqui não fiz nada para merecer ser jogado nesta masmorra. Era um pedido desesperado, mas justo, e o copeiro ouviu atentamente. O padeiro, vendo que a interpretação foi favorável, contou seu sonho também. Tinha 3 cestos de pão, branco na cabeça, e pássaros comiam do cesto de cima. José teve que dar a notícia difícil. Em 3 dias o faraó ia mandar enforcar o padeiro, e os pássaros comeriam sua carne. 3 dias depois, no aniversário do faraó, tudo aconteceu exatamente como José previu. O copeiro foi restaurado ao cargo, o padeiro foi executado, e José ficou esperando na prisão que o copeiro cumprisse a promessa de falar dele ao rei. Mas a Bíblia registra uma frase devastadora. O copeiro, contudo, não se lembrou de José, mas se esqueceu dele. José tinha dado esperança ao homem, tinha usado um dom de Deus para ajudá-lo, e em troca foi esquecido completamente. Não foi uma semana, não foi um mês, foram 2 anos inteiros de José acordando todo dia pensando: será que hoje? E nada acontecendo. 2 anos adicionais numa prisão injusta, 2 anos vendo culpados serem libertados enquanto ele, que era inocente, continuava preso. 2 anos para fazer uma pergunta que assombra todo mundo que passa por temporadas longas. De espera. Será que Deus esqueceu de mim também? E aqui está uma das tensões mais difíceis da história de José e da nossa própria vida. O timing de Deus raramente faz sentido para o nosso cronograma. José tinha 17 anos quando foi vendido. Agora tinha 30. Tinha passado 13 anos entre escravidão e prisão. E parecia que nada do que Deus prometeu naqueles sonhos ia se cumprir. Mas enquanto José esperava esquecido numa prisão egípcia, eventos estavam sendo orquestrados no palácio real que mudariam não só o destino dele, mas o destino de nações inteiras, e provariam que aqueles anos todos não foram desperdício, foram preparação para uma responsabilidade que exigiria exatamente a sabedoria que só sofrimento injusto consegue produzir. No 2º ano depois que o copeiro foi libertado e esqueceu José, o faraó teve 2 sonhos numa mesma noite que o perturbaram profundamente. No primeiro sonho, ele estava em pé às margens do rio Nilo, quando 7 vacas bonitas e gordas subiram do rio e começaram a pastar entre os juncos. Depois delas, 7 vacas feias e magérrimas subiram do rio e ficaram ao lado das vacas gordas na margem. E então as vacas magras devoraram as vacas gordas, mas continuaram tão magras quanto antes. O faraó acordou assustado, dormiu de novo e teve um segundo sonho. 7 espigas de trigo cheias e boas cresciam num único talo. Depois delas brotaram 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste, e as espigas mirradas engoliram as espigas boas. Faraó acordou de manhã com a mente perturbada. Mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e contou os sonhos, mas ninguém conseguia interpretar. Pensa na ironia. O Egito tinha os melhores intérpretes de sonhos do mundo antigo, homens treinados em mistérios e simbolismos, e nenhum deles conseguia decifrar aqueles sonhos. Era como se Deus tivesse selado o entendimento deles especificamente para criar a oportunidade que José precisava. Foi nesse momento, com o rei frustrado e os sábios fracassando, que o copeiro finalmente lembrou. Ele se aproximou do faraó e disse: hoje me lembro das minhas falhas. E contou sobre o jovem hebreu na prisão que interpretou os sonhos dele e do padeiro com perfeita exatidão. Faraó mandou chamar José imediatamente. E aqui começa uma das viradas mais cinematográficas da história real. José foi tirado às pressas da masmorra. Fizeram ele fazer a barba, porque egípcios se barbeavam e hebreus deixavam barba crescer. Trocaram suas roupas de prisioneiro e o levaram ao palácio. Imagina o choque. José tinha acordado naquela manhã como sempre, mais um dia na prisão, sem saber que antes do sol se pôr, ele estaria diante do homem mais poderoso do mundo. Faraó disse para José: tive um sonho, e ninguém pode interpretá-lo, mas ouvi dizer que quando você ouve um sonho, pode interpretá-lo. E a resposta de José mostra que ele não mudou, mesmo depois de tudo.
não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta favorável. Ele não tentou se promover, não fingiu ter poder próprio. Deixou claro que qualquer interpretação viria de Deus, não dele. Faraó contou os 2 sonhos, e José deu a interpretação que mudaria tudo. Os 2 sonhos eram um só. Deus estava revelando ao Faraó o que estava prestes a fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas representavam 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de fome que viriam depois, tão severa que faria as pessoas esquecerem toda a abundância anterior. O fato de Deus ter dado o sonho 2 vezes significava que a coisa estava estabelecida e aconteceria em breve. Mas José não parou na interpretação. Ele foi além e deu a solução. Ele disse ao Faraó que era preciso encontrar um homem criterioso e sábio e colocá-lo sobre a terra do Egito, e nomear supervisores que recolhessem 1/5 de toda a colheita durante os 7 anos de abundância, armazenando comida nas cidades, sob a autoridade do Faraó, para que essa reserva sustentasse o país durante os 7 anos de fome e impedisse que a terra fosse devastada. Era um plano econômico genial. Taxar 20% da produção durante fartura para criar reservas estratégicas para a crise. José estava propondo basicamente o primeiro Programa Nacional de Segurança Alimentar documentado na história, um sistema de armazenamento e distribuição que exigiria logística impressionante, construção de celeiros massivos, administração de recursos em escala nacional. Faraó ficou impressionado, olhou para os oficiais e perguntou: "Podemos achar alguém como este homem? Alguém em quem está o Espírito de Deus?" Então Faraó se virou para José e disse: "Já que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você estará sobre minha casa, e todo o meu povo se submeterá às suas ordens. Somente no trono serei maior que você." E naquele momento, Faraó tirou o anel de seu dedo e colocou no dedo de José. Vestiu-o com roupas de linho fino, pôs um colar de ouro no pescoço dele e o fez andar na segunda carruagem real, com homens gritando na frente: "Abram caminho." José foi nomeado segundo em comando de todo o Egito, governador sobre toda a terra, com autoridade total sobre recursos, economia e administração do império mais poderoso da época. José tinha 30 anos quando começou a servir o Faraó, rei do Egito. Pensa nisso. Ele tinha 17 quando foi vendido, passou 13 anos como escravo e prisioneiro, e em questão de horas foi transformado de presidiário em vice-rei. Faraó até deu a José um nome egípcio, Zafenate-Paneia, que significa algo como Deus fala e ele vive, e o casou com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, integrando-o completamente à elite egípcia. José saiu pela terra do Egito inspecionando tudo, e durante os 7 anos de abundância a terra produziu fartamente. José recolheu toda a comida dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades, colocando em cada cidade a comida dos campos ao redor. Ele estocou grãos como a areia do mar, em quantidade tão grande que parou de medir porque era impossível calcular. Enquanto isso, Asenate deu a José 2 filhos. O primeiro ele chamou de Manassés, que significa esquecimento, porque disse: "Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai." O segundo ele chamou Efraim, que significa frutífero, porque disse: "Deus me fez frutificar na terra da minha aflição." Os nomes dos filhos eram uma teologia pessoal. José estava declarando que Deus tinha transformado sua dor em propósito, suas perdas em ganhos, e o lugar da sua maior aflição na terra da sua maior frutificação. Ele não estava negando o sofrimento, estava ressignificando ele. Então os 7 anos de abundância terminaram, exatamente como José predisse, e os 7 anos de fome começaram. A fome atingiu todos os países ao redor, mas em toda a terra do Egito havia pão porque José tinha se preparado. Quando a fome se intensificou e o povo começou a clamar ao Faraó por comida, ele simplesmente dizia: "Vão a José e façam o que ele disser." José abriu todos os celeiros e começou a vender grãos aos egípcios, porque a fome estava severa em toda a terra. Mas a crise não era só no Egito, era mundial.
E logo, todas as nações começaram a vir ao Egito comprar comida, porque a fome era severa em todo lugar. José se tornou o homem mais poderoso economicamente do mundo conhecido, controlando o único suprimento significativo de comida disponível. E aqui está a lição brutal que nossa geração precisa aprender. José não prosperou porque evitou a crise, prosperou porque se preparou durante a fartura. Enquanto todos os outros países estavam apenas celebrando os anos de abundância, gastando, consumindo, vivendo como se fosse durar para sempre, José estava construindo celeiros, organizando sistemas, preparando-se para um futuro que ninguém mais levava a sério. Ele tinha a visão de longo prazo que só vem quando você já passou por perdas suficientes para saber que toda temporada boa acaba, e a sabedoria de não desperdiçar a abundância, mas usá-la para se preparar para a escassez. E agora, enquanto nações inteiras entravam em colapso, José estava não apenas sobrevivendo, mas salvando vidas em escala massiva, provando que preparação longa não é tempo perdido. É a diferença entre colapsar na crise e liderar através dela. A fome chegou também em Canaã, a terra onde Jacó vivia com os filhos. E quando Jacó soube que havia grãos no Egito, disse aos filhos: "Por que vocês ficam olhando uns para os outros? Ouvi dizer que há grãos no Egito. Desçam até lá e comprem para nós, para que vivamos e não morramos." 10 dos irmãos de José desceram para comprar grãos no Egito, mas Jacó não deixou Benjamim, o único outro filho de Raquel, e agora o favorito depois da suposta morte de José, ir com eles, temendo que algum mal acontecesse. Os irmãos chegaram ao Egito e foram levados diante de José, porque ele era o governador da terra e quem vendia grãos para todo mundo que vinha, e se curvaram diante dele com o rosto em terra. 22 anos. Depois daqueles sonhos que quase custaram a vida de José, lá estavam seus irmãos literalmente se prostrando diante dele, exatamente como os feixes de trigo no primeiro sonho. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram, porque a última imagem que tinham dele era um garoto de 17 anos, implorando numa cisterna, não um homem de quase 40, egípcio na aparência, poderoso, falando através de intérprete. José se lembrou dos sonhos, e aqui ele poderia ter revelado tudo. Imediatamente poderia ter abraçado os irmãos, chorado, perdoado na hora. Mas José fez algo muito mais sábio e muito menos ingênuo que o garoto que ele foi. Ele decidiu testar o caráter deles, descobrir se 20 anos tinham mudado alguma coisa, se o arrependimento era real, ou se eles ainda eram os mesmos homens capazes de vender um irmão e mentir para o pai. José fingiu ser um estrangeiro rígido e falou asperamente com eles através de um intérprete. Ele disse: "De onde vocês vieram?" E eles responderam: "Da terra de Canaã para comprar comida." José os acusou: "Vocês são espiões, vieram ver onde nossa terra está desprotegida." Eles ficaram apavorados e negaram: "Não, meu senhor, seus servos vieram apenas comprar comida. Somos todos filhos de um homem. Somos honestos, seus servos não são espiões." Mas José insistiu: "Não, vocês vieram ver onde a terra está desprotegida." E então eles começaram a se explicar. E é aqui que José consegue informações que ele estava desesperado para saber. "Seus servos somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está com nosso pai, e um não existe mais." José fingiu que aquilo confirmava suas suspeitas e disse: "É como eu falei, vocês são espiões, e por isso serão testados. Pela vida do faraó vocês não sairão daqui a menos que seu irmão mais novo venha. Mandem um de vocês buscar o irmão enquanto o resto fica preso. Assim vamos testar se estão falando a verdade ou se são mesmo espiões." E José os colocou todos na prisão por 3 dias. Imagina a ironia cruel. José tinha passado anos numa prisão injusta e agora estava jogando os irmãos que causaram isso numa prisão, dando a eles só 3 dias do gostinho do que ele experimentou por mais de uma década. No terceiro dia, José disse: "Façam isso e viverão, pois eu temo a Deus. Se vocês são honestos, deixem um irmão preso aqui enquanto o resto vai levar grãos para casa, mas tragam o irmão mais novo de volta para mim, para que suas palavras sejam verificadas e vocês não morram." Eles concordaram, e então começaram a falar entre si em hebraico, sem saber que José entendia cada palavra porque ele estava usando o intérprete.
Eles disseram: certamente estamos sendo punidos por causa de nosso irmão. Vimos a angústia dele quando nos implorava por misericórdia, mas não o ouvimos. Por isso esta angústia veio sobre nós. E Rúben, que tentou salvá-lo, respondeu: não falei para vocês não fazerem mal ao menino, mas vocês não me ouviram. Agora temos que responder pelo sangue dele. Eles não sabiam que José entendia, e aquela confissão espontânea depois de mais de 20 anos mostrou que eles carregavam culpa, que nunca esqueceram, que o remorso era real. José teve que se virar e sair para chorar, porque ouvir os irmãos finalmente admitirem o que fizeram, finalmente reconhecerem a dor que causaram, foi demais para aguentar sem quebrar. Ele voltou depois de se recompor, escolheu Simeão entre eles e mandou amarrá-lo diante dos olhos dos outros. Então, ordenou que enchessem os sacos deles com grãos, mas secretamente mandou colocar o dinheiro de cada um de volta dentro do saco, além de provisões para a viagem. Eles carregaram os grãos nos jumentos e partiram, mas quando pararam para passar a noite e um deles abriu o saco para dar comida ao jumento, viu o dinheiro ali na boca do saco. Ele disse para os irmãos: meu dinheiro foi devolvido, está aqui no saco. E o coração deles afundou. Eles olharam uns para os outros tremendo e disseram: o que é isso que Deus fez conosco? Repara que eles atribuíram aquilo a Deus, não ao governador egípcio, porque na mente deles, Deus estava finalmente cobrando o que fizeram com José. Estava orquestrando eventos para puni-los. Quando chegaram em casa, contaram tudo para o pai Jacó, o homem poderoso que os tratou como espiões, Simeão ficando preso, a exigência de levar Benjamim. E quando esvaziaram os sacos, o dinheiro de cada um estava lá, e tanto eles quanto o pai ficaram aterrorizados. Jacó desabou: vocês me deixaram sem filhos. José não existe mais. Simeão não existe mais. E agora querem levar Benjamim. Tudo isso cai sobre mim. Rúben tentou convencê-lo dizendo: pode matar meus 2 filhos, se eu não trouxer Benjamim de volta. Confie ele a mim, e eu o trarei de volta. Mas Jacó recusou firmemente: meu filho não vai com vocês. O irmão dele está morto e só ele restou. Se algum mal acontecer com ele na viagem, vocês farão meus cabelos brancos descerem à sepultura em tristeza. Jacó não confiava nos filhos, com razão, e não ia arriscar perder o único filho de Raquel que achava que ainda tinha. A fome, porém, continuava severa na terra, e quando acabaram de comer os grãos que trouxeram do Egito, Jacó disse: voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lembrou: o homem nos advertiu solenemente: não verão minha face a menos que seu irmão esteja com vocês. Se você mandar nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida, mas se não mandar, não iremos, porque o homem disse que não o veríamos sem o irmão. Jacó se irritou: por que trouxeram esta dificuldade para mim, dizendo ao homem que tinha um outro irmão? E eles explicaram: o homem nos interrogou intensamente sobre nós e nossa família. Seu pai ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Apenas respondemos suas perguntas, como poderíamos saber que ele diria: tragam seu irmão para baixo? Judá então fez uma oferta que mudaria tudo: mande o rapaz comigo, e iremos imediatamente, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem você, nem nossas crianças. Eu serei garantia por ele. De minha mão você o requererá. Se eu não o trouxer de volta e colocá-lo diante de você, carregarei a culpa diante de você para sempre. Se não tivéssemos demorado, já poderíamos ter ido e voltado 2 vezes. Judá, que sugeriu vender José, agora estava se oferecendo como garantia por Benjamim, mostrando uma transformação real de caráter. Jacó finalmente cedeu, dizendo: se tem que ser assim, façam isso. Coloquem nos sacos os melhores produtos da terra como presente para o homem, um pouco de bálsamo, mel, especiarias, mirra, nozes e amêndoas. Levem dinheiro dobrado, devolvam o dinheiro que estava nos sacos, talvez tenha sido um engano. Levem seu irmão também, e vão de volta ao homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem, para que ele libere Simeão e Benjamim. Quanto a mim, se ficar sem filhos, ficarei sem filhos. Os homens levaram os presentes, dinheiro dobrado e Benjamim, e desceram para o Egito, e se apresentaram diante de José.
Quando José viu Benjamim com eles, disse ao mordomo da casa: leve esses homens para minha casa, mate um animal e prepare um banquete, porque eles comerão comigo ao meio-dia. O mordomo fez como ordenado e levou os homens para a casa de José. Mas eles ficaram apavorados, pensando que estavam sendo levados por causa do dinheiro que voltou nos sacos, que seriam atacados, feitos escravos, e teriam os jumentos tomados. Eles se aproximaram do mordomo e tentaram se explicar na porta da casa, contando sobre o dinheiro que encontraram e dizendo que trouxeram de volta mais dinheiro para comprar mais comida, jurando que não sabiam quem colocou o dinheiro de volta. O mordomo os acalmou. Paz com vocês, não tenham medo. Seu Deus, o Deus de seu pai, colocou tesouro nos sacos para vocês e eu recebi o pagamento de vocês. Então ele trouxe Simeão para fora e os reuniu. Os homens foram levados para dentro da casa de José. Receberam água para lavar os pés e comida para os jumentos. Eles prepararam os presentes para quando José chegasse ao meio-dia, porque ouviram que comeriam ali. Quando José entrou, eles lhe deram os presentes e se curvaram até o chão diante dele. Ele perguntou sobre o bem-estar deles e disse: como está seu pai idoso de quem falaram? Ele ainda está vivo? E eles responderam: seu servo nosso pai está bem, ainda está vivo. E se curvaram em homenagem. José olhou ao redor e viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de quem me falaram? E disse: que Deus seja gracioso com você, meu filho. José saiu correndo porque estava profundamente comovido ao ver o irmão e precisava chorar. Entrou no quarto e chorou ali. Depois lavou o rosto, se controlou e saiu dizendo: sirvam a comida. Serviram José separadamente, os irmãos separadamente, e os egípcios que comiam com ele separadamente, porque egípcios não podiam comer com hebreus, pois era abominação para os egípcios. Os irmãos foram sentados diante de José em ordem de idade, do primogênito ao mais novo, e olharam uns para os outros absolutamente espantados, porque não havia como aquele governador egípcio saber a ordem exata de nascimento deles. José mandou servir porções da sua mesa para eles, mas a porção de Benjamim foi 5 vezes maior que a de qualquer outro. Eles comeram e beberam e ficaram alegres com ele. Mas José tinha mais um teste, o mais crucial de todos. Ele instruiu o mordomo: encha os sacos dos homens com tanta comida quanto puderem carregar, e coloque o dinheiro de cada um na boca do saco, e coloque minha taça, a taça de prata, na boca do saco do mais novo, junto com o dinheiro do grão. O mordomo fez exatamente como José ordenou. De manhã cedo, os homens foram mandados embora com seus jumentos, mas mal tinham saído da cidade, quando José disse ao mordomo: levante-se e siga os homens. E quando alcançá-los, diga: por que retribuíram o bem com o mal? Esta não é a taça que meu senhor usa para beber e para adivinhação. Vocês fizeram uma coisa má. O mordomo os alcançou e disse essas palavras, e eles protestaram: por que meu senhor diz tais coisas? Longe de seus servos fazer algo assim. Nós até trouxemos de volta o dinheiro que encontramos nos sacos da primeira vez. Então, por que roubaríamos prata ou ouro da casa de seu senhor? Se for encontrado com qualquer um de seus servos, que esse morra, e o resto se tornará escravo de meu senhor. Eles estavam tão confiantes na inocência que fizeram uma promessa fatal. O mordomo disse: está bem, seja como vocês dizem, mas apenas aquele com quem a taça for encontrada se tornará meu escravo. O resto será inocentado. Cada um baixou rapidamente seu saco ao chão e o abriu. O mordomo procurou, começando com o mais velho e terminando com o mais novo, e a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Eles rasgaram suas roupas em desespero, carregaram os jumentos de novo e voltaram para a cidade. Quando Judá e os irmãos chegaram na casa de José, ele ainda estava lá, e eles se jogaram no chão diante dele. José disse: que ação é essa que fizeram? Não sabem que um homem como eu pode certamente adivinhar? E Judá respondeu: o que podemos dizer ao meu senhor? O que podemos falar? Como podemos nos justificar? Deus descobriu a culpa de seus servos. Somos escravos de meu senhor, tanto nós quanto aquele com quem a taça foi encontrada. Repara que Judá não alegou inocência sobre a taça. Ele disse que Deus descobriu a culpa deles,
porque sabia que havia uma culpa muito maior sendo julgada ali. Mas José disse: longe de mim fazer isso. Apenas o homem com quem a taça foi encontrada será meu escravo. Quanto ao resto de vocês, voltem em paz para o seu pai. E aqui chegou o momento da verdade, o teste final. Eles iam abandonar Benjamim como abandonaram José? Iam voltar para o pai e contar outra mentira? Iam se salvar e deixar o irmão mais novo como escravo? Judá se aproximou e disse: por favor, meu senhor, deixe seu servo falar uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda sua ira contra seu servo, embora você seja igual ao Faraó. E então Judá fez um dos discursos mais emocionantes e transformadores registrados na história antiga. Judá começou relembrando toda a história. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou irmão? E respondemos: temos um pai idoso e um irmão mais novo, filho da velhice dele. O irmão dele está morto. Ele é o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama. Então você disse a seus servos: tragam-no até mim para que eu o veja. E dissemos ao meu senhor: o rapaz não pode deixar o pai, se deixar o pai morrerá. Mas você disse: a menos que seu irmão mais novo venha com vocês, não verão minha face novamente. Quando voltamos para o seu servo meu pai, contamos tudo. E quando nosso pai disse: voltem e comprem um pouco mais de comida, dissemos: não podemos descer, só iremos se nosso irmão mais novo for conosco. Então seu servo meu pai nos disse: vocês sabem que minha esposa me deu 2 filhos. Um saiu de perto de mim e eu disse: certamente foi despedaçado, e não o vi desde então. Se levarem este também e algum mal acontecer com ele, farão meus cabelos brancos descerem à sepultura em miséria. Judá estava expondo a dor de Jacó, a perda de José, que ainda sangrava depois de mais de 20 anos, e o terror de perder Benjamim também. Ele continuou: então agora, se eu voltar para o seu servo meu pai sem o rapaz, já que a vida dele está amarrada à vida do rapaz, quando ele vir que o rapaz não está conosco, ele morrerá, e seus servos farão os cabelos brancos de seu servo, nosso pai, descerem à sepultura em tristeza. Seu servo se tornou garantia pelo rapaz diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, carregarei a culpa diante de meu pai para sempre. Agora então, por favor, deixe seu servo ficar aqui como escravo de meu senhor no lugar do rapaz, e deixe o rapaz voltar com os irmãos. Como posso voltar para o meu pai se o rapaz não estiver comigo? Não me deixe ver a miséria que viria sobre meu pai. José não conseguiu mais se controlar diante de todos que estavam ali. Então gritou: façam todos saírem da minha presença. E não havia ninguém mais com José quando ele se revelou aos irmãos. Ele chorou tão alto que os egípcios ouviram, e a casa do faraó soube. José disse aos irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os irmãos não conseguiam responder porque estavam aterrorizados diante dele. José disse: cheguem perto de mim. E quando chegaram perto, ele disse: eu sou José, seu irmão, quem vocês venderam para o Egito. Deve ter sido o momento mais chocante das vidas deles. Perceber que o homem poderoso que tinha suas vidas nas mãos era o irmão que traíram. Mas então José disse algo que mostra o nível de maturidade espiritual que ele alcançou através de todo o sofrimento. E agora, não fiquem angustiados e não fiquem furiosos com vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e ainda há 5 anos em que não haverá nem arado nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar para vocês um remanescente na terra e para salvar suas vidas por uma grande libertação. Então não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus, que me fez pai do faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. José não estava negando a responsabilidade deles, mas estava vendo uma mão maior por trás de tudo, um propósito que transformou o mal que pretenderam em bem que Deus orquestrou. Ele continuou: apressem-se e subam até meu pai e digam: assim diz seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Desça até mim, não demore. Você viverá na terra de Gósen e estará perto de mim. Você, seus filhos, os filhos de seus filhos, seus rebanhos, suas manadas e tudo o que você tem.
Lá providenciarei para você, porque ainda há 5 anos de fome vindo, para que você, sua casa e tudo que você tem, não venham à pobreza. José abraçou Benjamim e chorou, e Benjamim chorou em seu pescoço. Ele beijou todos os irmãos e chorou sobre eles. E, depois disso, os irmãos finalmente conseguiram conversar com ele. As notícias chegaram ao palácio do faraó. Os irmãos de José vieram, e isso agradou ao faraó e seus oficiais. Faraó disse a José: diga a seus irmãos, façam isso, carreguem seus animais, e vão para a terra de Canaã. Peguem seu pai e suas famílias e venham para mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês comerão a fartura da terra. Receberam ordem de fazer isso. Levem carroças do Egito para suas crianças e esposas. Tragam seu pai e venham. Não se preocupem com seus pertences, porque o melhor de toda a terra do Egito é de vocês. José deu a eles carroças conforme a ordem do faraó, e provisões para a viagem. Deu roupas novas para cada um, mas para Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 mudas de roupa. Para o pai enviou 10 jumentos carregados com as melhores coisas do Egito e 10 jumentas carregadas com grãos, pão e provisões para o caminho. Então enviou os irmãos embora, e enquanto eles partiam disse: não briguem no caminho. Eles subiram do Egito e foram para a terra de Canaã até Jacó, e disseram: José ainda está vivo, e ele é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó ficou frio porque ele não acreditou. Mas quando contaram tudo que José tinha dito, e quando viu as carroças que José enviou para levá-lo, o espírito de Jacó reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Israel partiu com tudo que tinha, e quando chegou a Berseba ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Deus falou com Israel em visões da noite e disse: Jacó, Jacó. E ele respondeu: aqui estou. Deus disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer para o Egito, pois lá farei de você uma grande nação. Eu descerei com você para o Egito, e certamente também o trarei de volta. E José fechará seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba com toda a família, 70 pessoas ao todo, e foram para o Egito. Jacó enviou Judá adiante para José, para mostrar o caminho até Gósen. E, quando chegaram lá, José preparou sua carruagem e subiu ao encontro do pai. Assim que apareceu diante dele, José abraçou o pai e chorou em seu pescoço por muito tempo. Israel disse a José: agora deixe-me morrer, já que vi seu rosto, e você ainda está vivo. José disse aos irmãos e à casa do pai: subirei e contarei ao faraó que meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para mim. Os homens são pastores, sempre foram criadores de gado, e trouxeram seus rebanhos, suas manadas e tudo que possuem. Ele os apresentou ao faraó, que lhes deu a terra de Gósen para viver, e José providenciou comida para o pai, irmãos, e toda a casa do pai de acordo com o número de seus dependentes. José sustentou toda a família durante os anos de fome, e através da administração sábia dele, o Egito não apenas sobreviveu, mas prosperou, comprando terras e consolidando poder, enquanto outras nações entravam em colapso. Jacó viveu no Egito 17 anos, e quando estava morrendo, abençoou todos os filhos profeticamente, reconhecendo a transformação de José e a liderança de Judá, tecendo o destino de Israel através das palavras finais de um pai que tinha perdido tudo e recuperou mais do que imaginava possível. A história de José não termina simplesmente com um final feliz de reconciliação familiar. Ela se estende para mostrar algo mais profundo sobre perdão, sabedoria e a natureza do propósito divino, operando através de tragédia humana. Depois que Jacó morreu, os irmãos ficaram apavorados, achando que José tinha apenas tolerado eles por causa do pai e que agora se vingaria. Eles mandaram uma mensagem para José dizendo: seu pai deixou estas instruções antes de morrer. Digam a José: por favor, perdoe a transgressão de seus irmãos e o pecado que cometeram ao tratá-lo tão mal. Agora, por favor, perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. José chorou quando recebeu a mensagem, e os irmãos vieram e se jogaram diante dele, dizendo: somos seus escravos.
Mas José disse: Não tenham medo. Estou eu no lugar de Deus? Vocês pretenderam o mal contra mim, mas Deus o pretendeu para o bem, para realizar o que está sendo feito agora, a salvação de muitas vidas. Então não tenham medo. Eu providenciarei para vocês e suas crianças. E ele os confortou e falou gentilmente com eles. José não estava sendo ingênuo ou fraco no perdão. Ele tinha testado os irmãos, tinha visto arrependimento genuíno, tinha observado mudança real de caráter, especialmente em Judá, que ofereceu a própria vida por Benjamim. Mas mais importante, José tinha desenvolvido uma perspectiva que transcendia a ofensa pessoal. Ele conseguia ver que sua vida toda tinha sido orquestrada para um propósito maior que sua dor individual. Os 13 anos de sofrimento não foram desperdício. Foram treinamento para administrar uma crise global. A casa de Potifar ensinou gestão de recursos. A prisão ensinou paciência, humildade e como prosperar sem reconhecimento. Cada estação de aparente derrota estava preparando ele para uma responsabilidade que exigiria exatamente aquelas habilidades forjadas no fogo da injustiça. Pensa bem, se José tivesse sido promovido de filho favorito direto para vice-rei do Egito aos 17 anos, ele teria sido um desastre. Teria sido arrogante, inexperiente, insensível às pessoas que sofrem, sem a sabedoria necessária para administrar uma nação em crise. Mas depois de ser escravo, ele entendia os últimos. Depois de ser prisioneiro, ele entendia os esquecidos. Depois de ser injustiçado, ele tinha compaixão pelos oprimidos. Depois de esperar anos pelo timing de Deus, ele não entrou em pânico quando precisou tomar decisões de longo prazo que não teriam resultado imediato. José foi moldado pela adversidade em alguém capaz de salvar nações. E ele reconheceu isso. Quando olhou para trás, não viu apenas traição e injustiça. Viu a mão de Deus escrevendo uma história maior que ele não conseguia enxergar enquanto estava acontecendo. E essa é talvez a lição mais revolucionária para nossa geração, que quer tudo rápido, fácil. E agora, preparação longa não é tempo perdido. É o processo pelo qual Deus te qualifica para algo que ainda não existe no seu horizonte. Aquela temporada difícil no trabalho que você odeia pode estar te ensinando habilidades que vai usar para décadas. Aquele relacionamento que terminou mal pode estar te protegendo de algo pior e preparando para algo melhor. Aquela porta que fechou na sua cara pode ter salvado sua vida de um caminho que parecia bom, mas te destruiria. Aqueles anos em que parece que você está preso enquanto todo mundo avança podem ser exatamente o tempo necessário para você desenvolver a maturidade que o próximo nível vai exigir. José viveu 110 anos no Egito, viu os filhos de Efraim até a 3ª geração, e antes de morrer disse aos irmãos: Estou prestes a morrer, mas Deus certamente visitará vocês e os fará subir desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. José fez os filhos de Israel jurarem: Deus certamente visitará vocês, e então vocês devem levar meus ossos daqui. Ele morreu aos 110 anos, foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. Mesmo na morte, José manteve a fé de que o Egito não era o destino final, que Deus tinha promessas maiores para o povo dele, e que algum dia, centenas de anos no futuro, quando Moisés liderasse o êxodo, seus ossos seriam carregados de volta para a terra prometida. José transformou traição em destino, prisão em palácio, injustiça em instrumento de salvação para milhões. Ele provou que o que os homens planejam para mal, Deus pode redirecionar para bem, não anulando a maldade, mas sobrepondo um propósito tão grande que a própria maldade se torna parte do caminho para a redenção. E a chave para isso tudo não foi apenas o favor sobrenatural de Deus, mas a resposta de José em cada temporada. Ele escolheu excelência como escravo quando poderia ter escolhido mediocridade. Escolheu integridade com a esposa de Potifar quando poderia ter escolhido conveniência. Escolheu servir na prisão quando poderia ter escolhido amargura. Escolheu perdoar os irmãos quando poderia ter escolhido vingança. Escolheu ver propósito maior quando poderia ter escolhido vitimização. Cada escolha, cada temporada de fidelidade no obscuro,
Estava construindo o homem que conseguiria carregar o peso de governar uma superpotência durante a maior crise da história antiga até aquele ponto. Então, se você está numa temporada que não faz sentido, se foi traído por quem amava, se está sendo punido por fazer a coisa certa, se parece que Deus esqueceu de você enquanto eleva outras pessoas, a história de José te diz algo poderoso. Preparação longa não é tempo perdido. É exatamente o que você precisa para carregar o peso do destino que ainda não chegou. José não foi promovido apesar do sofrimento. Foi promovido por causa dele, porque o sofrimento produziu nele qualidades que conforto jamais produziria. E talvez você esteja agora mesmo na sua prisão do Egito, aquele lugar onde parece que nada está acontecendo, onde você serve fielmente, mas ninguém reconhece, onde você faz o certo, mas só colhe injustiça. Mas e se essa prisão for sua universidade? E se esses anos de espera forem o currículo necessário para a escola de liderança de Deus? E se a demora não for rejeição, mas preparação meticulosa para algo tão grande que você entraria em colapso se chegasse antes da hora? José tinha 17 quando os sonhos vieram, 30 quando se cumpriram, 13 anos de preparação para décadas de impacto, 13 anos parecendo que os sonhos eram mentira, quando na verdade cada dia estava tecendo a realidade que tornaria os sonhos possíveis. E aqui está a verdade que machuca, mas liberta. Deus não está atrasado no seu timing. Você é que está adiantado no seu desespero. Você quer a promoção, mas Deus está construindo o caráter para sustentar a promoção. Você quer a posição, mas Deus está desenvolvendo a sabedoria para não destruir a posição. Você quer a influência, mas Deus está forjando a integridade para não abusar da influência. E tudo isso demora, machuca, frustra, faz você questionar se ouviu certo, se Deus está mesmo aí, se vale a pena continuar fazendo o certo quando parece que só dá errado. José questionou? Provavelmente. Chorou? Com certeza. Quis desistir? Imagino que sim. Mas ele continuou escolhendo fidelidade, excelência e confiança mesmo quando nada ao redor justificava essas escolhas. E no final, quando tudo se revelou, ele pôde olhar para trás e dizer com autoridade: vocês pretenderam o mal, mas Deus pretendeu o bem. Agora pensa nas áreas práticas da sua vida, onde você pode aplicar os princípios que José viveu. Primeira coisa, escolha a excelência na posição atual, não na posição que você quer. José não esperou ser mordomo para trabalhar bem. Trabalhou tão bem como escravo que se tornou mordomo. Não esperou estar no palácio para demonstrar sabedoria. Demonstrou tanta sabedoria na prisão que foi levado ao palácio. A preparação não começa quando você chega aonde quer. Começa exatamente onde você está. Mesmo que onde você está seja radicalmente inferior ao que você sabe que foi feito para ser. Se você é excelente só quando tem reconhecimento, título e salário adequado, você não está pronto para o próximo nível, porque o próximo nível vai exigir excelência quando ninguém está olhando, quando não compensa, quando seria mais fácil relaxar. José administrava a casa de Potifar como se fosse dele, gerenciava a prisão como se fosse diretor dela, interpretou o sonho do faraó como se já fosse conselheiro real. Ele habitava o futuro com a atitude mesmo quando as circunstâncias gritavam o oposto. Então pergunta: como você está trabalhando hoje? Com excelência que incomoda porque é desproporcional à sua posição? Ou com mediocridade que te mantém exatamente onde está porque você merece mais? José provou que você nunca merece mais do que está disposto a dar onde está. Segunda aplicação: mantenha a integridade, mesmo quando custar tudo. José escolheu prisão ao invés de ceder à esposa de Potifar. Escolheu injustiça temporária ao invés de compromisso permanente de caráter. E isso é brutal para nossa geração que foi ensinada que você merece ser feliz, que ninguém precisa saber, que todo mundo faz. José tinha todas as desculpas do mundo para ceder. Estava longe de casa. Ninguém ia saber. A mulher tinha poder sobre ele. Ele já tinha sofrido demais e merecia um pouco de prazer. Resistir ia arruinar tudo que ele construiu. Mas ele entendeu algo que poucos entendem. Caráter não é negociável porque é a única coisa que você leva de uma temporada para outra. Posição pode ser tirada,
Riqueza pode sumir, saúde pode falhar, mas quem você é quando ninguém está olhando, isso define tudo. E José sabia que se traísse Potifar, mesmo que nunca fosse descoberto, ele teria traído a si mesmo, teria provado que era governado por circunstância e não por convicção. Então ele fugiu, perdeu tudo no curto prazo, mas preservou o único ativo que realmente importava: a capacidade de Deus confiar nele com mais. Porque Deus não promove talento sem caráter, não eleva competência sem integridade, não confia reino a quem não provou fidelidade no oculto. Quantas oportunidades você precisa rejeitar hoje que parecem vantajosas, mas corroeriam sua alma? Quantos atalhos você precisa recusar, porque o destino longo vale mais que ganho rápido? José te mostra que integridade sempre custa no imediato, mas sempre paga no eterno. Terceira lição prática: use cada temporada para desenvolver habilidades que a próxima vai exigir. José não ficou na prisão só esperando sair. Ele interpretou sonhos, serviu pessoas, liderou prisioneiros, aprendeu mais sobre natureza humana, paciência e gestão de expectativas. Cada ambiente era sala de aula. Na casa de Potifar aprendeu a administração de recursos de elite egípcia. Na prisão, aprendeu a lidar com desespero, desesperança e pessoas no fundo do poço. Quando chegou ao palácio, ele tinha currículo completo. Sabia administrar riqueza e escassez. Sabia liderar em abundância e crise. Sabia falar com poderosos e marginalizados. Entendia economia, política, agricultura, logística e psicologia humana. 13 anos de educação não formal, que nenhuma universidade poderia dar. Então olha para sua temporada difícil e pergunta: o que isso está me ensinando? Que habilidades estou desenvolvendo? Que perspectivas estou ganhando? Que profundidade de caráter está sendo forjada? Porque se você está apenas sobrevivendo, reclamando e esperando acabar, está desperdiçando a escola. Mas se está observando, aprendendo, crescendo, absorvendo lições que só aquele ambiente específico pode ensinar, você está sendo preparado. A prisão de José não foi punição divina, foi pós-graduação celestial. E sua situação difícil atual pode ser exatamente isso. Não castigo, mas capacitação. Não abandono, mas treinamento intensivo. Não fim da história, mas capítulo necessário antes do clímax. Quarta, aplicação. Teste pessoas antes de confiar totalmente, mas perdoe quando houver arrependimento genuíno. José não foi ingênuo no perdão. Ele não revelou identidade imediatamente. Não abraçou os irmãos só porque apareceram precisando de ajuda. Ele testou. Colocou em situações onde o caráter deles seria revelado. Criou oportunidades para eles abandonarem Benjamim como abandonaram ele, para ver se tinham mudado. E só quando viu que Judá estava disposto a dar a vida pelo irmão mais novo, só quando ouviu confissão genuína de culpa entre eles, só quando observou transformação real, aí sim José se revelou e restaurou o relacionamento. Isso não é falta de perdão, é sabedoria. Perdão não significa confiar automaticamente em quem te machucou. Significa liberar a pessoa da dívida emocional, mas não necessariamente da consequência relacional, até que mudança seja demonstrada. José perdoou no coração muito antes de revelar identidade, mas só restaurou proximidade quando viu evidência de mudança. Quantos de nós pulamos isso? Perdoamos e voltamos imediatamente para a dinâmica que causou a ferida. Aí nos machucamos de novo e ficamos confusos. José te ensina: perdoe sempre, confie com sabedoria, restaure quando houver fruto genuíno de arrependimento. Não seja cínico achando que ninguém muda. Judá mudou radicalmente. Mas também não seja ingênuo achando que todo mundo muda. Teste, observe, dê tempo e oportunidade para caráter se revelar antes de entregar vulnerabilidade de novo. Quinta, e talvez mais, poderosa aplicação. Reinterprete sua história através da lente de propósito maior. José podia ter ficado preso na narrativa de vítima. Fui traído, vendido, acusado falsamente, esquecido. Minha vida foi roubada. Tudo isso era verdade factualmente. Mas José escolheu uma narrativa diferente. Deus me enviou adiante para preservar vida. Ele não negou a maldade dos irmãos.
mas se recusou a fazer da maldade deles o ponto central da história. O ponto central era propósito divino, usando até maldade humana para cumprir plano redentor. E isso liberta de forma radical. Enquanto sua identidade está amarrada na injustiça que sofreram contra você, você continua prisioneiro mesmo depois de sair da prisão. Mas quando você consegue olhar para a mesma história e ver que Deus estava tecendo algo maior que sua dor, algo tão grande que até a dor se tornou parte necessária do processo, você é livre, não livre da memória. José lembrava tudo, não livre da tristeza. José chorou várias vezes relembrando, mas livre da prisão emocional de viver definido pelo que fizeram com você, ao invés de pelo que Deus está fazendo através de você. Então senta e reescreve sua história, não negando fatos, mas mudando interpretação. Aquela traição te ensinou discernimento que te salvou de coisa pior. Aquele fracasso te humilhou de forma que te preparou para não desperdiçar o sucesso. Aquela perda te esvaziou para criar espaço para algo melhor. Aquela demora te desenvolveu paciência, que o apressado nunca tem. Você não está atrasado, está sendo preparado. Não foi esquecido, está sendo forjado. Não está perdendo tempo, está ganhando sabedoria que tem preço. E agora chegamos ao ponto mais desconfortável e mais necessário. Talvez você esteja na temporada de espera exatamente porque Deus sabe que você ainda não está pronto para o que pediu. José, aos 17, não estava pronto para governar Egito. Simples assim. Ele era imaturo, insensível, arrogante, ingênuo. Os sonhos eram reais, o destino era verdadeiro, mas o garoto não correspondia à grandeza do chamado. Precisava ser quebrado, humilhado, refinado, amadurecido. Precisava aprender que liderança não é sobre ser servido, mas servir. Que autoridade sem caráter é tirania. Que posição sem compaixão é opressão. Que poder sem sabedoria é destruição. Então Deus o colocou num processo que ia doer, durar e transformar. E talvez, só talvez, você esteja exatamente aí. Você orou por influência, mas Deus está trabalhando integridade. Você pediu plataforma, mas Deus está construindo profundidade. Você quer microfone, mas Deus está desenvolvendo mensagem. E até que o interno corresponda ao externo que você deseja, Deus em misericórdia vai segurar a promoção, porque te promover cedo demais seria te destruir. Você já viu gente que conseguiu muito rápido demais? Casamento antes de maturidade emocional virando divórcio amargo. Dinheiro antes de caráter virando corrupção e vício. Fama antes de identidade firme virando colapso mental. Deus te ama demais para te dar o que você quer quando você quer. Se isso for te matar, então Ele segura, demora, frustra seus planos apressados, e você acha que é porque Ele não te ama, quando na verdade é exatamente porque Ele te ama que não te dá veneno embrulhado em papel de presente. José precisava de 13 anos. Talvez você precise de 5, ou 10, ou 2, não sei. Mas sei que se você está numa temporada longa de preparação, de porta fechada, de silêncio divino aparente, de fazer tudo certo e nada mudar, pode ser que você esteja exatamente onde José estava entre os 17 e os 30, na escola de governo do reino, aprendendo lições que livro nenhum ensina e atalho nenhum oferece. E a pergunta não é, quando isso vai acabar? A pergunta certa é, o que estou me tornando através disso? Porque quando acabar, e vai acabar, você vai precisar ser alguém diferente do que era quando começou. José, que entrou na prisão, não era capaz de sair para o palácio. Mas José, que saiu da prisão, tinha sido tão transformado pelo processo que não era só capaz de entrar no palácio, era capaz de administrá-lo com sabedoria que impressionou até Faraó. A temporada mudou ele de menino mimado a homem maduro, de sonhador ingênuo a líder sábio, de alguém que tinha potencial a alguém que tinha caráter para realizar o potencial sem se autodestruir no processo. E isso não acontece rápido. Crescimento verdadeiro é lento, doloroso, frustrante, mas é a única forma real e duradoura. Tem uma última camada da história de José que a maioria perde, mas que é absolutamente crucial. José salvou não só a família dele, mas nações inteiras. A preparação dele não era só para benefício próprio, era para preservação de multidões. Deus não te prepara só para você prosperar.
Te prepara para você ser canal de provisão para outros. José administrou a crise de forma que milhões não morreram de fome. As nações vinham comprar dele. Sua família foi sustentada. O povo de Israel foi preservado no Egito até que fossem numerosos o suficiente para voltar para a terra prometida gerações depois. Tudo começou com um garoto jogado numa cisterna pelos irmãos. Mas Deus pegou aquela injustiça e a transformou no ponto de virada que salvaria o mundo conhecido da época. Então, quando você está na sua temporada difícil e se pergunta por que eu, considere, talvez não seja só sobre você. Talvez Deus esteja te preparando para ser resposta de oração de gente que você ainda nem conhece. Talvez a sabedoria que você está ganhando na dor vá consolar centenas que vão passar por dor similar. Talvez a provisão que Deus está prometendo para você seja para que você possa prover para outros. Talvez sua história de superação vá inspirar alguém à beira do suicídio a tentar mais um dia. Talvez seu testemunho de fidelidade na escuridão vá acender esperança em alguém que está desistindo de Deus. José não foi preparado só para ser rico e poderoso, foi preparado para ser salvador. E você também pode estar sendo preparado não só para prosperar, mas para ser instrumento de preservação de vida, luz na escuridão de outros, esperança quando ao redor só houver desespero. A história de José destrói 3 mentiras mortais que nossa cultura vende. Primeira mentira, que preparação longa é tempo perdido. Não é. É exatamente o que você precisa. Segunda mentira, que você precisa de atalhos, conexões e sorte para chegar onde deve. Não precisa. Você precisa de caráter, fidelidade e o timing de Deus. Terceira mentira, que se algo ruim aconteceu, Deus te abandonou. Não abandonou. Ele pode estar justamente usando aquilo que parece destruição como construção de algo maior que você ainda não enxerga. José prova essas 3 verdades de forma irrefutável. Ele teve a preparação mais longa e dolorosa imaginável. Não teve atalho nenhum. Passou por todas as piores experiências possíveis. E ainda assim, ou melhor, exatamente por causa disso, chegou onde Deus sempre planejou que chegasse. Não apesar do sofrimento, através dele, não evitando a dor, sendo refinado por ela, não pegando atalho, percorrendo o caminho longo que constrói fundação que aguenta o peso do destino. Então aqui está o desafio final. E se você parasse de lutar contra a temporada que está vivendo e começasse a cooperar com o que Deus está fazendo nela? E se ao invés de só pedir para sair da prisão, você perguntasse o que deve aprender enquanto está lá? E se ao invés de ficar amargurado pela traição, você buscasse o propósito maior que pode estar sendo tecido através dela? E se ao invés de reclamar da demora, você usasse o tempo para se tornar digno do destino que está reclamando que não chegou? José transformou cisterna em sala de trono, não negando a cisterna, mas escolhendo excelência nela até que o trono fosse inevitável. Ele transformou prisão em palácio não esperando passivamente, mas servindo ativamente, até que caráter dele não pudesse mais ser ignorado. Ele transformou traição de irmãos em salvação de nações, não se vingando, mas perdoando e vendo mão de Deus no que mão humana fez de mal. E você pode fazer o mesmo. Sua cisterna atual, seu lugar de rejeição, sua temporada de invisibilidade, tudo isso pode ser exatamente o útero onde seu destino está sendo gestado. Incômodo, apertado, escuro, mas necessário. E quando chegar a hora, e vai chegar, você não vai sair como entrou. Vai sair transformado, preparado, qualificado, maduro, pronto não só para receber o que Deus prometeu, mas para administrar sem desperdiçar, liderar sem oprimir, prosperar sem corromper, influenciar sem manipular. José passou de escravo falido a segundo homem do Egito, porque cada temporada, cada injustiça, cada demora, estava acrescentando mais uma camada de sabedoria, mais uma dimensão de caráter, mais uma lição de liderança que ele precisaria quando governasse império. E quando finalmente chegou lá, ele não chegou verde, imaturo, despreparado. Chegou pronto, chegou testado, chegou aprovado em todos os níveis que vida podia testar, e governou com excelência que fez até pagão, Faraó, reconhecer que Espírito de Deus estava nele. Isso é o que preparação longa produz.
Não apenas posição, mas competência para honrar a posição. Não apenas unção, mas caráter para carregar a unção. Não apenas destino, mas maturidade para cumprir destino sem se destruir no processo. Então, se você está na sua temporada de preparação longa, respira fundo e entende. Você não está atrasado, não foi esquecido, não está perdendo tempo. Você está exatamente onde precisa estar, aprendendo exatamente o que precisa aprender, se tornando exatamente quem precisa se tornar, para fazer exatamente o que Deus sempre planejou que você fizesse. E quando chegar sua hora, e vai chegar, você vai olhar para trás e dizer como José disse: eles pretenderam mal, mas Deus pretendeu bem, para realizar o que agora está acontecendo, a preservação de muita gente. Sua história de dor vai se tornar testemunho de propósito. Sua temporada de trevas vai se tornar plataforma de luz. Seu tempo de esquecimento vai se tornar momento de revelação. E tudo, absolutamente tudo, vai fazer sentido de um jeito que você nunca conseguiria enxergar enquanto estava dentro da dor. Confia no processo. Mantém fidelidade. Escolhe excelência. Preserva integridade. E espera, porque preparação longa não é tempo perdido. É exatamente o que te transforma de alguém com sonhos grandes em alguém capaz de realizar eles sem se perder no caminho. José provou. E você também vai provar. Porque a mesma mão que segurou José na cisterna, na casa, de Potifar, na prisão e no palácio, está segurando você agora mesmo, exatamente onde você está, preparando você para algo maior do que sua mente atual consegue conceber. Confia nisso. Descansa nisso. Vive isso. Porque a história de José não acabou com ele. Continua em todo aquele que escolhe fidelidade quando seria mais fácil desistir, que mantém caráter quando ninguém está olhando, que enxerga propósito onde outros só veem tragédia. Essa pode ser, essa deve ser, sua história também. Você só precisa continuar sendo fiel no obscuro, enquanto Deus prepara teu público. Continuar servindo com excelência, onde ninguém aplaude, enquanto Deus prepara teu palco. Continuar confiando no invisível, enquanto Deus trabalha no impossível. E quando menos esperar, assim como José, você vai sair da sombra para a luz, da margem para o centro, da prisão para o palácio. E tudo, absolutamente tudo que pareceu desperdício, vai ser revelado como preparação essencial para o destino que nunca deixou de ser teu. E se hoje sua alma grita perguntando quanto tempo mais, se seu coração está cansado de esperar, de confiar, de acreditar que algo vai mudar, eu te lembro. José esperou 13 anos. 13 anos entre o sonho e o cumprimento. 13 anos parecendo que Deus mentiu. 13 anos de fazer tudo certo e nada melhorar. Mas no dia 30, quando o faraó teve aqueles sonhos, quando o copeiro finalmente lembrou, quando José foi tirado da prisão e colocado diante do rei, em questão de horas, toda a narrativa mudou. Décadas de preparação convergiram num único dia de promoção. Anos de fidelidade no oculto foram recompensados com autoridade no público. Temporadas de dor anônima se transformaram em plataforma de propósito visível. E tudo fez sentido. Não porque a dor deixou de doer retroativamente, mas porque o propósito se tornou tão claro, tão grande, tão necessário, que a dor ganhou significado que a redimiu. Então, segura firme. Teu dia está chegando. Tua hora está sendo preparada. Teu palácio está sendo construído, enquanto tu serves fielmente na prisão. E quando chegar, e vai chegar, você vai fazer o que José fez. Vai chorar lembrando da jornada. Vai perdoar quem te machucou porque vai entender que Deus usou até o mal para te posicionar para o bem. E vai olhar para frente não com a amargura do passado, mas com sabedoria que só o passado difícil poderia produzir. Aí, você vai ser perigoso. Aí você vai ser imparável. Aí você vai ser exatamente o que Deus sempre viu quando olhou para você. Não apenas alguém com potencial, mas alguém com caráter provado, fidelidade testada, sabedoria adquirida através de sofrimento, pronto não só para receber bênção, mas para ser bênção. Não só para ter muito, mas para fazer muito. Não só para chegar ao topo, mas para levar outros junto. Essa é a história de José.
E pelo amor de Deus, faz disso tua história também, porque o mundo está morrendo de fome, literal e metaforicamente, e precisa de gente que foi preparada na escassez para administrar na abundância, que foi refinada na injustiça para liderar com justiça, que foi quebrada pela dor para ter compaixão pelos quebrados. O mundo precisa de mais Josés, e talvez, só talvez, você seja um deles. Agora para de reclamar da temporada e começa a extrair dela tudo que Deus colocou ali para te preparar, porque preparação longa não é tempo perdido. É a diferença entre ter destino e estar pronto para ele. E José provou que vale cada lágrima, cada ano, cada injustiça, quando finalmente você chega onde sempre pertenceu, não como chegou antes, mas como foi transformado pelo caminho.